que no fim descamba, não tanto assim no documento, mas no documento provocando, subliminarmente desejando e provocando isto, no sentido, enfim, final, no sentido de dizer que o homem, enfim, tem liberdade de opor-se à Santa Igreja e a Deus, e que não se pode... Liberdade religiosa no sentido de dizer que, enfim, o homem pode escolher diante de Deus. Quer dizer, a liberdade de consciência, não se pode... A consciência como um sacrário inviolável do ser humano. Mas tudo isso está deturpado pelo pecado, queridos. Não se pode dizer assim simplesmente que a liberdade da consciência, mas a consciência humana está muito mal formada, está deturpada, está cegada pelo pecado original. Para não falar dos atuais, hein? Para não falar da maldade atual de querer colocar, inclusive num concílio, ideias modernistas, satânicas, de gente que está pactuando com o demônio. Então, liberdade religiosa, liberdade de consciência. O que é isto? Pode ser entendido assim, como se quer entender. A outra ideia de ecumenismo. Esse ecumenismo, como no próprio concílio depois, então, vem sendo tratado, queridos, dá no que deu. Tá? Eu não quero falar muito em Francisco ainda, mas dá no que deu. Dá no que deu. Se a Santa Igreja Católica deixou de ser a única igreja verdadeira. Deixou de ser a única igreja verdadeira. Aquela que está acima e reconhecida, inclusive pelas outras igrejas, como a única. Igreja fundada por Cristo Jesus, nosso Senhor. A única desejada por Deus. Inclusive sobre os judeus, sobre qualquer outra. O axioma: fora da igreja não há salvação. Foi completamente deturpado, esquecido, violentado. Ninguém mais entende. Ninguém mais entende isso aí. A verdade profunda, perene, de que não há... Chegamos ao Deus de Francisco, que é o Deus objetivo de cada um. E chegamos à igreja de Francisco. Bem, mas eu não quero falar de Francisco ainda agora. Então, deixa-me falar de João Paulo II. Tá? Falo de João Paulo II. Falo de Bento XVI. Falo deles. Falo de Assis. Olha, aqui chegou o ecumenismo. Então, vamos dizer com certeza que nos documentos da igreja estava muito bem justificado Assis. Mas viver esses documentos depois do Concílio do Vaticano II, viver Assis nesse tempo de ideias modernamente permissivas, não era tempo, não é ocasião, não é pastoral que se faça. Não é pastoral. No extremo cuidado. No extremo cuidado. Ecumenismo no extremo cuidado. Muito tolerado. Mal tolerado. Não isso que deu aí, botou na consciência do povo isto. E do povo bispo, e do povo cardeal. Povo bispo e povo cardeal. Para não falar em sacerdotes e leigos. Qualquer religião serve. Todas as religiões são iguais. Todas as religiões são iguais. É isso que chegou. Todas as religiões são iguais. Não, por favor. Você pode aceitar isso num concílio. Você pode. Está lá. No bojo do concílio está aí. Essas ideias estão todas lá.
E se vamos falar agora no laicismo, no laicismo. E isso, sobretudo, frente, então, aos estados, às nações, à sociedade civil, às instituições civis do mundo inteiro. Mas é um tal laicismo que se põe contra o império social de Cristo Rei. De forma que agora se tira o crucifixo das nossas salas de justiça, das nossas escolas, de tudo. Desaparece a confissão cristã católica. Desaparece. Até não querer mais que se faça a procissão nas ruas. Né? Isso tudo isso vigiu na igreja. Jesus só dentro da sacristia. Mas na sacristia mesmo, porque agora as nossas igrejas são tomadas pelos muçulmanos. Né? Não pode estar mais lá se quer o crucifixo. Né? É só na sacristia. Melhor no quarto do padre. Né? Pronto, acabou. E se ele não acolher alguém lá dentro? Desculpa, perdão. Então, esse é o laicismo exacerbado. Muito mal compreendido. Absolutamente mal compreendido. A sociedade laica não pode ser ateia, e muito menos inimiga da Santa Igreja Católica, detentora da verdade, única verdadeira religião. Não, de jeito nenhum. Não é para tirar a alta direção da Santa Igreja da sociedade laica, da sociedade civil, de jeito nenhum. O entendimento do laicismo não quer dizer isso. A autonomia, a autonomia das realidades terrestres. Mas que autonomia? Não significa absoluta. Concílio Vaticano II. Mas não significa absolutamente que pode se rebelar contra a Santa Igreja e contra Deus. Mas Deus não sustenta tudo na existência. Feche Deus a mão e tudo volta ao nada. Ao nada, níquel. Não se destrói, não explode, não. Não, ao níquel, ao nada. Volta ao nada de onde veio. É Deus que sustenta todas as realidades nas mãos. Tira Deus e o que vira o laicismo? Vira essa corrupção. Vira essa democracia absoluta, liberal. Sim, já estamos tocando aí num outro ponto que está lá no Concílio do Vaticano II. Que é o conceito de igreja como povo de Deus. Trocaram o já formado conceito de igreja como corpo místico de Cristo por este. Agora a igreja virou só povo de Deus. Esse é um conceito horrível para a igreja. Não. A igreja é muito mais do que povo de Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. Esse conceito é político, é humano. É humano. Serviria tão somente para começar um diálogo de imposição dos direitos do corpo místico de Cristo frente ao Estado, à civilidade. Não serve para ser trabalhado dentro da igreja, para entender a Santa Igreja Católica. Por favor. Isso vem trazer o quê? Veio trazer a democracia para dentro da igreja. Se a igreja não canoniza nenhuma forma de governo, também não canoniza a democracia, muito menos a liberal. Aliás, a liberal está condenada, positivamente condenada por inúmeros documentos eclesiásticos papais do magistério da igreja. Então, agora, querer que a igreja seja democrática, a igreja não é democrática.
A igreja foi constituída hierarquicamente pelo seu divino fundador. Então, querer agora colocar a par e passo o sacerdócio comum dos fiéis com o sacerdócio institucional daqueles que fazem, às vezes, de Cristo cabeça, com toda a autoridade. Não. O lugar do leigo, o lugar da leiga na igreja, como sacerdotes pelo batismo, não pode absolutamente se contrapor à formação hierárquica da igreja. Não pode de jeito nenhum. Mas isso tudo foi entrando de tal forma que, inclusive, a hierarquia se vê abalada. Se vê abalada pela colegialidade episcopal. Mas nós temos que... Vejam isso, muitas dessas coisas começam até no Brasil, e antes do concílio, hein? Olha Dom Helder Câmara aí, ó. Olha Dom Helder Câmara aí. Então, nós temos que compreender as CNBBs do mundo, as CNBBs do mundo. É que quando se forma um colégio, começa a tirar a autonomia legítima e divina que cada bispo tem na sua diocese. Divina porque instituída por Cristo Jesus, nosso Senhor, assim. Começa a tirar, a tolher essa autonomia que cada bispo tem. E se forma um corpo que manipulado por um jeito todo especial, que esses mesmos que manipularam, que aprenderam e aprenderam isso com a política civil e alemã, hein? Aprenderam a manipular o pensamento do grupo e o pensamento do povo através da mídia. Então vai impondo aí o gosto da maioria e o pobre do bispo se sente, não pode de jeito nenhum se contrapor àquilo que essas conferências episcopais, aqui no Brasil, excomungadíssima, porque comunista, criaram o PT, hein? Por favor. Então, esse conceito de democracia, de colegialidade, que vem do Vaticano II. Conceito de participação, que faz com que agora as minorias e os membros da mais baixa hierarquia, e os leigos, eu estou falando dos leigos, sobretudo, e das leigas, das mulheres leigas, querendo se impor, querendo virar a pirâmide, virar. Agora os grandes ditadores é o proletariado. O grande ditador é o proletariado. Então, queridos, essa participação assim imposta, sem hierarquia, sem cada um conhecer e ver o seu lugar e respeitar e ver o lugar do outro, assim como Cristo Jesus, nosso Senhor, instituiu. Então, conferências episcopais, sínodos, tudo vai nesta mesma chia de povo de Deus, de democracia dentro da igreja, de abandono do entendimento da igreja como corpo místico de Cristo, como um corpo hierarquicamente organizado, como uma comunhão hierarquizada. Tudo isto dentro do Concílio do Vaticano II. E está aí, vigendo, para dentro da igreja, para dentro do mundo. Mas não bastando só a pergunta sobre o que fazer com o Concílio do Vaticano II,
Não surge só, queridos, do próprio Vaticano. Sim, dele. Em primeiro lugar dele. Dos seus documentos. Em primeiro lugar dele, dos seus documentos. É isso. Surge. Também, claro, ao redor dele, tudo aquilo que nós sabemos foi feito de mal. Mas surge também do pós-Vaticano II. Aí devemos falar disso também. Porque muita coisa, inclusive contra a letra, eu fico me admirado. Veja, Paulo VI. Nós temos que tomar sobretudo esses dois, Paulo VI e João Paulo II. Mas Paulo VI ficou, porque o abalo depois do Vaticano II, por favor, hein? Só se nós vamos, basta olhar o que houve de desistência, de abandono do sacerdócio, depois do Concílio do Vaticano II. Pronto. Já o marco está feito. E vai lá Paulo VI falar na fumaça de Satanás que penetrou na igreja. Vai ele falar em autodemolição da igreja. Mas fala tão inocentemente, desde da alta intelectualidade humana sua, desde a sua mais alta intelectualidade humana, Paulo VI falando na autodemolição que ele estava percebendo na igreja e na fumaça de Satanás que nela estava penetrando, mas sem saber a origem, saber de onde vinha, perguntando-se, mas Paulo VI? Ainda, e aqueles que ainda não sabem de onde penetrou, mas então eu digo, Vaticano II, viu, queridos? Respondi à vossa pergunta. O Vaticano II escancarou as portas para o demônio entrar na igreja. Escancarou as portas para que a igreja fosse demolida, desfeita. É o Vaticano II que fez isso. É o Vaticano II que fez isso. E o pós-Vaticano II, mas se Paulo VI tomasse consciência do que ele provocou com a missa nova, escolhendo Bonini, que já era suspeito, escolhendo Bonini para dirigir aquilo, o modo como aquilo foi feito, ainda que sob sua supervisão. Eu falo disso numa outra palestra. Então, mas o mal que essa missa vem produzindo, destruindo a igreja. Só isso bastava. Só isso bastava para dizer a Paulo VI, escuta, não enxergas, não vês, és um cego que não queres ver? João Paulo II é outro. Mas Assis. O que significa Assis para a igreja hoje? Quer dizer, na verdade, celebrando Assis, mas, gente, quem vê João Paulo II, mas também Bento XVI, hein? Quem vê, e Paulo VI, hein? Quem vê estes homens, sim, discursando, vamos começar ali, discursando na ONU, mas um verdadeiro apóstolo de Cristo, se aceitasse entrar lá na ONU, devia entrar com aquela vara que Jesus entrou no templo, aquele relho, aquele açoite. E ali não tinha que expulsar vacas e terneiros, como Jesus entrou para expulsar aquilo. E eu explico muito bem no texto, quando falo sobre esse texto. Não, ali era para
para expulsar os demônios que regem esta obra de Lúcifer, que é a ONU. Mas irem lá para elogiar, para... Bem. Bento XVI, queridos. Está lá, documentado. Todos eles estão documentados. Entregando a humanidade nas mãos da ONU, dizendo que a ONU seria o órgão mais propício para fazer a nova ordem mundial. Enfim. Mas por favor, Bento XVI, estudem! Esses homens não estudaram! Estudaram o quê? Nada daquilo que faz a realidade. Nada daquilo que faz a realidade nos últimos anos, depois do Concílio do Vaticano II. Hoje, que ele faz a realidade hoje. Não é possível que esses homens chegaram a escrever isto da ONU, que é o gabinete, a secretaria do anticristo, de Lúcifer, assim como também o é a União Europeia. A União Europeia. É isso mesmo. E todo esse movimento globalista. Queridos. Todo esse movimento globalista. Mas, e mudando agora, quem viu estes grandes papas, grandes, para mim não são grandes nenhum, para mim não tem grandeza nenhum, e Papa depois do Concílio Vaticano II não tem grandeza, tem vergonha, a Santa Igreja devia ter vergonha desses homens, vergonha, desculpe dizer isso, mas ver estes homens, João Paulo II, recebendo aí na testa o sinal de uma sacerdotisa indiana. Como? Esse sinal? A bênção de um cacique, de um índio norte-americano. Mas como? Não é ele o grande sacerdote do mundo? Ver ele pegando e beijando o Alcorão. Oh meu Deus, que isto? É de escandalizar. Por isso eu vejo esses jovens, não acuso a eles. Vejo esses jovens e não acuso a eles, porque não sabem o que fazer com o Concílio Vaticano II. Vejo esses jovens e não acuso a eles, porque esses grandes homens fizeram o que fizeram isto. Por favor. Não é possível. Não dá para entender. Não dá para entender isto. Então, queridos, bem, onde desemboca tudo isto? Agora eu tenho que falar. Desemboca no hoje. Tudo isso desemboca em Francisco. Por favor, deixe-me primeiro começar com uma coisa aqui. Francisco é outra coisa. Estes homens, Paulo VI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, de João Paulo I, eu não falo. Não falo porque seu pontificado foi tão curto e a gente desconfia de que realmente ele fez alguns movimentos que mostravam que ele estava disposto a tomar o boi pelos chifres, né? O touro pelo chifre. Ele ia enfrentar. Com muito mais força e coragem, parece, do que estamos vendo, se é que tem alguma força e coragem, o nosso Bentinho, né? Nosso Bento XVI. Então, parece que João Paulo I teria. Ele teria. Mas esses homens todos amaram a igreja. E por mais que tenham feito escolhas pastorais erradas, a conselho do Vaticano II, a seguimento do Vaticano II, por mais que tenham tomado um caminho pastoral que precipita a igreja, abrindo ela à fumaça do demônio e promovendo a sua autodemolição, por mais que eles tenham feito isto, a verdade é que eles amavam a igreja. E nos seus documentos e no seu discurso, eles tentavam era
salvar a igreja e agionar a igreja. Não é assim, não assim de Francisco. Francisco é agente de Lúcifer, ele é a besta, a segunda besta de Apocalipse 13, 11, 16. Tá? Ele é um antipapa. Bom, eu não quero discursar sobre isso, porque já nos meus sermões, basta ver lá, né? Não só colocando sob suspeição a renúncia de Bento XVI, a validade da renúncia de Bento XVI, senão que acusando positivamente a invalidade da eleição de Francisco. Seja por aquilo que ele mesmo declarou do que aconteceu durante o conclave que o elegeu, né, onde teria sido, segundo ele, eleito, aceitado e tomado o nome um outro antes dele. E por causa de um voto um voto em branco, que não caberia a anulação do pleito, eles anularam o pleito. Segundo a lei canônica, não devia ter anulado. E ainda outra lei canônica ali, burlada, eles fizeram uma quinta eleição, uma quinta votação no mesmo dia, quando se prevê só 4. E nesta quinta é que saiu, então, eleito Bergoglio. Não só por isso, mas porque Bergoglio participou daquilo que Daniels depois publicou como sendo a máfia de Galen, uma conjuração para minar já a eleição, já o fim do pontificado de João Paulo II, a eleição de Bento XVI, forçar a sua renúncia. Veja que um ano antes ele um cardeal se pronunciou dizendo que ele tinha um ano para morrer ou renunciar. E, de fato, dentro daquele ano renunciou. E não só, então, por causa da renúncia, mas, de fato, por causa dessa conjura desses cardeais, né, que tornam todos eles ilegítimos e excomungados pela lei canônica. Late sentenze, Francisco foi eleito como já excomungado late sentenze. Né? Para não falar depois, então, agora, de todas as aberrações que esse homem promove na igreja. E do qual assinalo, então, somente esses 2 pontos, isto é, o seu programa de desgoverno da Santa Igreja, de demolição da igreja, que foi a Evangelii Gaudium, e agora o cisma documentado, que é e que ninguém quer ver, quer dizer, alguns agora estão começando a ver, mostrando que viram, que é a Amoris Laetitia. Então, criou-se esse falso profeta, esse antipapa Francisco, criou esta anti-igreja. Da noite para o dia, a Igreja Católica tornou-se uma seita. Uma seita. Quer dizer, a Igreja Católica não, porque nós continuamos sendo a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Mas ficou com Francisco essa anti-igreja. Né? Esta anti-igreja. E anti-igreja que vai ser, então, pelo próprio Francisco, como está escrito nas Sagradas Escrituras, o livro da verdade, vai ser levado à igreja a obra do anticristo, da qual
me eximo no momento de falar. Então, bem, assim como eu dizia que há uma diferença não só de grau, mas essencial entre os papas depois do Vaticano II e Francisco, assim eu devo dizer também que Francisco